Olá, tudo bem? Aqui é a Suelen Borelli da Borelli Academy e hoje é dia 21/10. Ontem era para ter saído um vídeo no dia 20 do 10 e não saiu, então vamos esticar o elástico aqui. Esse vídeo é sobre desconexão. Quando a gente se propõe a fazer algo, qualquer coisa, seja um projeto, seja uma meta, no meu caso eu estou num processo de desenvolvimento. E eu sou muito disciplinada, vou colocar dessa forma, para que eu possa ter uma gestão da rotina organizada, agenda organizada. Mas uma coisa que eu aprendi a não abrir mão é me desconectar quando eu precisar me desconectar. Então, por exemplo, um planejamento, ele não é um engessamento. Eu sempre falo isso para os clientes. Porque às vezes é importante a gente sentir, principalmente quando é um momento de tipo, olha, eu não tô para seguir um processo, eu preciso ficar comigo. E essa semana, eu acredito que isso possa ser um efeito da terapia que eu comecei, de algumas reflexões que eu estou fazendo. E essa semana, inclusive, eu tô naquela semana, né, de menstruação, né? Então, sabe quando você não quer ir pra academia, o seu corpo tá pedindo, fica mais, ouve o seu corpo, né? Então, é natural muitas vezes a gente se sentir desconectado. Isso tem a ver com ciclos, isso tem a ver com ápices e downs de energia. Não quer dizer que eu estou me sentindo desenergizada. Pelo contrário, eu estou me sentindo conectada um pouco mais comigo. Essa semana especificamente. Então, eu estou interiorizada. Isso faz com que a gente não se exponha tanto e que a gente queira ficar com a gente. Então, ontem, por exemplo, não estava nem um pouco a fim de gravar um vídeo, mesmo eu tendo me comprometido comigo, vamos colocar dessa forma, para que eu grave todos os dias. Então, eu pensei simplesmente falei assim, não tô afim de fazer. Mas eu não estava afim de fazer também outras coisas. Então ontem, por exemplo, eu tirei o dia para estudar, para poder fazer network com algumas pessoas, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo em nível emocional, então é preciso fazer uma triagem, né? Eu tive uma cliente recente que ela teve a perda, por exemplo, de um irmão. E aí a gente foi fazer a sessão, isso já fez uns 14 dias, né, do falecimento dele. Que a gente foi fazer uma sessão, ela ainda estava bem abalada, por exemplo, estava bem emotiva. E eu falei para ela, você fez aquilo que a gente já tinha, porque a gente tinha feito uma sessão antes, né, uma semana antes. E assim, e foi o que eu disse para ela, se dê um tempo, não precisa às vezes colocar as coisas, eu sei que a gente se propõe a fazer algo, você tem compromisso com aquele algo, mas às vezes a gente dá um tempo. Sabe, um tempo às vezes significa se dê uma semana, se dê 2 semanas se preciso, se dê um período de tempo, inclusive para quem viveu, precisa viver o luto, né? Então o luto aí ele pode durar de 30, 60 até 90 dias, né? Esse período de sentimento, principalmente o quanto você carrega aquela pessoa dentro de você. E esse carregar, não interprete como negativo, mas assim, a, até como Jesus já dizia, né, que deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Mas a gente também tem que se dar um tempo como um ser, né? Então, às vezes você quer fazer, não, você quer a mesma velocidade quando você não está pronto para essa velocidade. E no meu caso, aconteceu essa semana comigo. Eu estou numa outra velocidade. Então, eu estou respeitando e observando o que está acontecendo, né? Do que eu estou me desconectando, do que eu estou me conectando. Então, essa semana eu estou estudando mais, estou vendo pequenos conteúdos isoladamente, né? E isso faz parte. Então, quando você não respeita o seu ritmo, que às vezes você vai estar no ápice, e aí você vai fazer muito mais coisas do que você não faria, às vezes, em um mês, em uma semana. Mas às vezes o corpo e a mente pede, desacelera, preste atenção. Então, essa reconexão com o macro tá me ajudando a retomar alguns ritmos. Então, normalmente eu já venho trabalhando isso já há algum tempo e eu acredito que eu estou numa fase de aperfeiçoar, né? Quando a gente aperfeiçoa, a gente vai ajustando, né?
a gente consegue ter um norte. Esse norte requer que você se torne uma bússola. E apesar de eu até ter um processo que se chama Compass, que trabalha a gestão da rotina, justamente com essa identidade de você é, se conectar, né? De você ser uma direção dentro de si, essa direção requer que você se conecte com o seu magnetismo, conecte com a sua energia. E às vezes a gente precisa ir numa lentidão para depois ter uma aceleração. Então, entrar num estado de flow requer muitas vezes que você tem que configurar alguns pontos. Então, esse é um dos motivos que eu não gravei o vídeo ontem, e não que alguém tenha me cobrado, eu mesmo me cobrei, né? Porém, eu aceito a minha ação, a minha não ação, em respeito ao meu movimento, em respeito ao meu tempo. E se você se cobra muito, que às vezes você não faz algumas coisas quando deveria fazer, lembre-se sempre o seguinte: tudo depende do que está acontecendo na sua vida. Existe um momento que, se você estiver atrelado com sentimentos negativos, ou a morte de alguém, ou até a questão do rompimento de um relacionamento, ou coisas que normalmente deixam a gente um pouco mais triste, mais cabisbaixo, lembre-se que muitas vezes a vida ela vai pedir menos movimento de você para você poder se ressignificar. Agora, se você não está em movimento, você não está tendo nenhum desses cenários específico, então você percebe que é assim uma letargia mais em nível de preguiça, mais um nível de procrastinação. A sua mente fala com você, o corpo fala com você. Então você consegue saber quando é o cenário que está te induzindo a esse freio, ou quando está vindo realmente de você e você precisa trabalhar habilidades, precisa trabalhar disciplina, precisa trabalhar a criação de novos hábitos, né? Então, no meu caso, essa semana, especificamente essa semana, é o movimento que eu estou fazendo. São as camadas que eu estou trabalhando em mim que está me levando a ficar um pouco mais lenta no sentido de volta para dentro de si. Isso requer que você volte aí pro seu centro, pro seu âmago, né? Então é isso. Não se cobre tanto, mas observe que momento que você tá. É necessário avançar ou é necessário diminuir a velocidade? Eu tô indo numa constante, mas essa semana eu estou mais lenta em nível de não querer correr, e sim absorver tudo o que eu estou aprendendo para poder tomar decisões importantes aí para mudar a vida de rumo, tá bom? Então eu desejo aí para você um excelente dia, e se você estiver aflita ou aflito, pense sobre isso. O que está na sua dinâmica? É você que está trabalhando alguns pontos e você sente que você está mais lento? Ou você sente que está mais lento porque deveria estar acelerando? Ficou um pouco. Qual é a palavra na linguagem? Um paradigma, né? Tá aí um paradigma. Encontre seus paradigmas. Até mais.